Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, conforme o texto de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nessa lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já deixe o curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa, uma vez mais, receber notificações para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todos os conteúdos que serão produzidos para o seu crescimento neste canal. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo específico que traz toda a apresentação da lição. Fique conosco até o final e vamos para a aula. Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Hoje nós estudaremos a lição de número 8, com o título Transgênero. Que transrealidade é essa? O texto áureo se encontra no texto de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo devidamente criado. Conforme o contexto bíblico nos apresenta, Deus, o Senhor, criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 e 18 ao 25. Primeiro tópico, nós vamos estudar compreendendo o pensamento da transgeneridade. Dentro desse contexto, vamos tratar a respeito da identidade de gênero, cisgênero e transgênero e sexualidade. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usaram o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa de se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre o macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela construção anatômica e biológica do corpo humano. Um grande equívoco. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero, no caso, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, se identificam com um gênero diferente do sexo biológico.
O movimento social de representatividade desse grupo é chamado LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica que a visão do mundo deles, a ideia de que a identidade de gênero independente do sexo biológico, ou seja, de que a identidade de gênero é independente do sexo biológico. A pessoa é aquilo que ela deseja ser e ferindo qualquer preceito da ciência que é a biologia, vida, logia, estudo da vida, comprovadamente. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, a heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto; homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero; bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros; e assexual, quando inexiste atração por gênero algum; pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além das características, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre o sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente com todo tipo de relação sexual, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra, conforme o texto de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Texto de Marcos, capítulo 10, versículo 6. A nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de três substâncias: uma física, corpo; duas imateriais, que é espírito e alma, conforme o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito. E o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer outra espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Desse modo, o corpo físico é o involucro das partes imateriais, conforme o texto de Gênesis, capítulo 38, 18 e Daniel, capítulo 7, versículo 15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo da criação, ou de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo do indivíduo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os XX e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Conforme o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano relativa a costume. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original, conforme o texto de Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo, conforme o texto de Romanos capítulo 8, versículo 2 ao 5, 13, 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos capítulo 6, versículo 12. Desse modo, as práticas
sexuais ilícitas são proibidas, conforme o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20. E o contexto nos expressa a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, conforme o contexto bíblico, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne como a sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, conforme o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, nosso Deus, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie, realização pessoal, espiritual e carnal. Eclesiastes, Sefer Kohelet 9:9 e Salmos, Sefer Tehillim, Salmo de número 127, verso de números 3 ao 5. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social e muito menos uma construção patriarcal opressora como muitos ativistas pregam, mas estão biologicamente ajustados, constituídos, intimamente relacionados com a verdade do Evangelho e da palavra do Senhor. 3. Efeitos da ideologia transgênero. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de uma doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre o homem e a mulher como um dado óbvio do desenvolvimento humano da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que é um termo doutrinador, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, cientificamente comprovada. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente e da mente com o corpo, cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, no ano de 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero mente com sexo anatômico corpo e não fazer intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado.
A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica, apenas isso. E não tem base na ciência rigorosa. Romanos capítulo 9, versículo 20. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPNA+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero conforme o contexto social do ativismo. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho, o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E chegamos ao final de mais uma aula de extrema edificação bíblica. Deixe seu curtir aqui embaixo, seu comentário e compartilhe essa aula com no mínimo 5 pessoas. Eu vou deixar um presente aqui na descrição para você, que certamente servirá de enriquecimento bíblico e teológico. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Querendo Deus, Lehitraut.